teu coração. Eu não sei como que você se sente diante desta mensagem. Uma mensagem de morte, uma mensagem triste, lembrando que Jesus sofreu por nós. Foi pago um alto preço pelo meu pecado, pelo pecado de cada um de nós. Mas o preço foi pago, está consumado. Hoje nós celebramos a vida. Fecha os teus olhos um momento, Pai, em nome de Jesus. E teu Espírito Santo, Pai, através dessa música, dessa cantata, do teatro, das danças, que ministrou ao nosso coração, Pai, continue ministrando agora, Pai, através da tua palavra, Senhor, as tuas escrituras sagradas, a tua palavra viva, que fale ao nosso coração. Espírito Santo, tu és bem-vindo, Pai. Unge, Senhor, agora cada ouvido, Senhor. Abre, Senhor, nossos corações, que possamos estar atentos, Senhor, porque a tua palavra diz que não é o fim, mas há algo novo que está para acontecer. Algo novo está para acontecer na nossa vida, Senhor, na vida da tua igreja, Senhor, e na vida de cada um dos teus filhos que o Senhor trouxe à tua casa, Pai. Por isso, Senhor, derrama a tua unção, Senhor, agora. A tua presença continue aqui notória entre nós, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Querido, você pode sentar em nome de Jesus. Queria que você abrisse a Bíblia, Palavra de Deus, a carta de amor que o Senhor deixou para cada um de nós. Uma carta de amor. Tem alguém que nos ama. Eu vi um quadro, estava escrito assim: você sempre quis conhecer alguém que morresse de amor por você? Pois Jesus morreu. E esta é a carta dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu queria rapidamente compartilhar com vocês aquilo que é tão profundo. Hoje é Páscoa. É uma das maiores, talvez, eu creio que é a festa mais importante nossa como cristãos, porque nós celebramos a vitória de Jesus Cristo. Os judeus celebram a libertação da escravidão no Egito. Páscoa significa passagem, passar, pular, saltar. Nós passamos da morte para a vida, nós passamos da escravidão do pecado para a liberdade, somos salvos em Cristo Jesus. Nós passamos do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Podemos celebrar a Páscoa, podemos celebrar a vida que é Jesus. Eu queria começar com 2 versículos, um que está em 1 Coríntios 11, 24 e 25. E nós vamos falar um pouco de vida e um pouco de sangue. A gente, quando pensa em sangue, a gente pensa em morte. Mas a gente quer falar um pouquinho que o sangue é a vida. E que essa meditação, teu coração possa trazer a vida que tem trazido ao meu. 1 Coríntios 11, versículo 24 e versículo 25, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança no meu quê? Sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. No sangue, a vida. Nós, na nossa cultura, nós entendemos que o sangue é morte. Nós entendemos que o sangue é o fim. Mas na cultura a qual a palavra de Deus foi escrita, o sangue simboliza a vida. O sangue, no sangue está a vida. Hoje nós comemoramos a Páscoa e existem tantos símbolos, os ovos, coelhos, não sei quantos, né? Mas o nosso símbolo é o sangue, é o cordeiro. O cordeiro, o sangue do cordeiro, que é o mesmo símbolo dos judeus. É o sangue.
o sangue do cordeiro, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito. Mas por quê? Nós cantamos, nós celebramos, cantamos aqui a vitória na morte, a vitória no derramamento do sangue. E até que ponto nós entendemos? Não entendemos a vida que Jesus ressuscitou. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ele disse que ressuscitaria. Nós vamos agora para João. Vamos pegar um pouquinho de versículos para a gente dar um embasamento aqui na revelação do Senhor, que eu quero estar trazendo essa noite. João 20, a partir do versículo 1, é a continuidade do que os irmãos aqui representaram. A crucificação de Jesus, o preço que foi pago pela libertação. Na madrugada, João 20, primeiro versículo, na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida na entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, então entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E os anjos perguntaram: por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Reconheceu a voz. Voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e disse que ele lhe falara estas coisas. Amados, hoje há entre nós aqui pessoas que estão chorando diante de situações que terminaram. Talvez chorando porque você está sem encontrar a verdadeira razão de viver. Talvez chorando porque não encontrou a vida, a voz do Senhor Jesus. Rabone. Quando ela ouviu o nome Maria, ela pôde dizer: Rabone, mestre. Ele está vivo. Ele está vivo. Nós cremos em ressurreição. Nós cremos que para Deus não há impossíveis. Nós cremos que foi pago um alto preço para a nossa libertação. Hoje eu estou com uma camiseta aqui em homenagem à libertação da África do Sul. Os nossos filhos chegaram da África do Sul hoje. E eu comprei essa camiseta porque é 20 anos da celebração da liberdade da África do Sul.
Essa camiseta me chama a atenção. Na escravidão, no apartheid, quando os negros não tinham liberdade nem de votar, não tinham nenhuma liberdade no seu país, apenas 20 anos eles comemoram a celebração da sua libertação. Rocha Eterna também vai fazer 20 anos, né? 20 anos. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, que durante aquele período, eles não podiam, eles eram proibidos de vestir roupas coloridas. Eles só podiam vestir preto ou branco. Mas um homem levantado por Deus pagou um preço também. 27 anos de cadeia, Nelson Mandela, para trazer uma libertação, para trazer uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor. Que hoje é uma mensagem para o mundo inteiro. E hoje, no dia da Páscoa, nós estamos, na verdade, celebrando uma libertação muito maior. Uma libertação muito maior do que uma libertação conquistada num país, do que uma libertação da escravidão do povo de Israel no Egito, diante de um faraó opressor, diante de um rei opressor, por mais de 400 anos. Eles foram opressos, eles foram oprimidos, eles foram escravizados, mas eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus os ouviu. Deus os ouviu e mandou um libertador. O Senhor ainda ouve aquele que clama. Ele ainda que ouve aquele que clama, está pedindo um libertador, está pedindo um salvador para a sua vida, para que você tenha vida eterna, ou para a sua situação. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Ele ainda é o libertador. E quando nós conhecemos a verdade de quem é Jesus, nós podemos ter a nossa esperança renovada. E hoje é dia de termos a nossa esperança renovada, porque Jesus Cristo tinha que ser Ele o Cordeiro de Deus. Ah, amados, eu amo a Páscoa. E eu estou tão feliz, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de, na Páscoa, trazer uma palavra. Eu estou muito feliz. Durante muitos anos, eu pude estar levando mensagens da Páscoa em escola, que eu trabalhei numa escola cristã. Mas hoje, quando eu pensei, hoje eu vou levar para a tua igreja, Senhor, uma mensagem que tem sido tão viva na minha vida, que tem transformado a minha vida. Quantas revelações! Cada Páscoa tem sido mais especial. Cada Páscoa tem sido uma mensagem do Deus de amor, dizendo: não é o fim. Maranata, eis que estou às portas e estou voltando. A igreja que está me esperando, as virgens que estão com as lamparinas cheias. Aleluia! Esses são vocês, amados. Vocês não estão aqui por acaso. Essa mensagem é para você e para mim. Uma mensagem de alguém especial, que com seu sangue, que é vida, comprou para nós uma entrada no céu. Eu quero falar um pouco sobre isso. Que o Senhor possa me dar graça, em o nome de Jesus. Mas antes de ir para Êxodo, onde eu vou falar um pouquinho do preço de sangue, eu quero ler em 1 Coríntios 15, de 14 a 22. Para a gente entender a importância histórica, amados, do que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Isso mudou a história da humanidade. Não é por acaso que nós celebramos, que nós estamos em 2014 depois de Cristo. Não é por acaso. Jesus não foi apenas um homem histórico. Você pode abrir em 1 Coríntios 15. E nós vamos ler a partir do versículo 14. Depois eu quero que você medite em casa, porque são palavras poderosas de vida. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação. Se você não crê nisso, que é o mais importante da nossa fé, amados cristãos, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé.
Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que o ressuscitou, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permanecem nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas olha aqui, amados, se esperamos em Cristo só nesta o quê? Vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Amados, Jesus foi feito as primícias, pois assim como a morte veio por um homem, também o quê? A ressurreição e a salvação, a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia, amém? Marca aí esse texto e vamos para Colossenses. Dá uma continuidade aqui no que Paulo está falando. Colossenses 3. Colossenses 3. Mas Cristo ressuscitou. Amém? Todos ali? Acharam um pouquinho mais para frente? Guarda essa palavra, querido. Deixa ela entrar no teu coração, porque ela é vida. Portanto, se fostes o quê? Quem crê aqui que Cristo ressuscitou? Logo, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós cremos num Jesus Cristo que ressuscitou, que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, nós morremos e ressuscitamos com Ele. Nós ganhamos nova vida, morremos para a vida velha e ganhamos uma nova vida. Nós convidamos o Rei da Glória e Ele entra na nossa vida para nos dar uma nova vida e uma nova esperança. E olha o que diz aqui em Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Quem aqui é ressuscitado com Cristo? Se você crê em Jesus, você está ressuscitado com Cristo. Buscai então as coisas que são do alto. Ah, Deus. Buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, o quê? Morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nela também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Antes de Cristo, a nossa vida era dominada pela incerteza, pelo medo, pelo pecado, pela escravidão do pecado. Uma vez em Cristo, essa vida velha, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. Sabe, querido, se você está sofrendo, sem paz, Jesus é a paz. A única coisa que nos separa de Deus é o nosso pecado. Mas se nós nos arrependermos e viermos a Ele com todo o nosso coração contrito,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A porta para o céu está aberta. Foi pago um alto preço. Quando os judeus celebram a Páscoa, eles também lembram do sangue. Eu estou correndo aqui, amados, mas eu sei que essa palavra, ela está entrando. Estou de olho na hora aqui, mas eu tenho que passar essa palavra. Em Êxodo 12, você pode até abrir lá, mas guarda isso que está no teu coração. Porque se você quer ter a vida ressurreta em Cristo, você tem que fazer morrer as paixões. Amém? A vida de pecado você tem que fazer morrer. Porque Jesus, a coroa que Ele carregou e Ele pagou por mim, por você, não foi porque você, por uma vida de bonzinho, de você ser bonzinho, mas foi por causa do meu pecado. Então a gente não pode continuar andando no pecado, querendo que Jesus morra de novo, de novo, de novo pelo nosso pecado. Porque esse preço foi muito alto. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos revelar isso. Que aquele que ama Jesus Cristo, ele odeia aquilo que matou Jesus Cristo. E aquilo que matou Jesus Cristo é o nosso pecado. Não somos nós, amado, é o nosso pecado. Para que a separação que havia entre nós e Deus fosse aniquilada. Tanto que quando Jesus, ele morreu na cruz, o véu foi rasgado sobrenaturalmente de cima a baixo, o véu que separava o santo dos santos do santo lugar, para que todos nós pudéssemos adentrar. Foi pago um alto preço pelo pecado. Então nós temos que odiar aquilo que matou Jesus. Nós não podemos amar, nós não podemos achar que é da vontade de Deus. Nós temos que entender que não é da vontade de Deus. E aquilo que não é da vontade de Deus, Deus, Ele é poderoso para nos libertar do pecado. Se você ainda está lutando com o pecado, hoje, esse dia de Páscoa, Jesus pode te libertar. E você vai ser livre. E livre de fato. Livre. E livre de fato. Se você está lutando contra o pecado, e eu sei que o Espírito Santo está aqui ministrando, está falando em corações que querem uma vida santa, mas não têm conseguido, o Senhor está falando: eis que dou o poder, o Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for ao Pai, enviarei o Espírito Santo e Ele vos santificará. Ele vos santificará. Nessa caminhada, o Espírito Santo é aquele que nos santifica. A palavra de Deus é que ela nos santifica. Quando nós lemos a palavra, ela é como uma água purificadora. Por isso que nós temos que abrir a palavra. Você quer deixar a vida de pecado? Mergulhe na palavra, coma da palavra, beba da palavra, leia a palavra. Você vai ter uma vida de vitória e você não vai mais ser um derrotado. Porque cristão derrotado não é aquele que vai subir para o céu, mas é aquele que é vitorioso. E hoje na noite de Páscoa tem que ter uma mensagem de vitória. E a mensagem é que você pode ser um cristão vitorioso. Você pode ser um cristão, aquele que é predestinado, que é chamado, que é escolhido e que é glorificado. Você pode ser um cristão que pode andar e dizer como Paulo: sede meus imitadores como eu de Cristo, porque isso é o que o Senhor tem para você. No poder do Espírito Santo, Ele faz de vasos de barro cheios da presença do Rei dos Reis. Mas como isso é possível? Talvez você esteja perguntando. Por causa do sangue. Que o Senhor possa revelar no teu coração aquilo que nós vamos ler agora em Êxodo 12. É por causa do sangue. É por causa do sangue. Diga ao teu irmão: é por causa do sangue de Jesus. É por causa do sangue de Jesus que nós temos a vida. É por causa do sangue. O Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Aleluia. Está abrindo aí? Deixa eu correr aqui nos meus papéis aqui.
Êxodo 12. A palavra do Senhor é maravilhosa. Êxodo 12. Isso aqui é a Páscoa dos judeus. O Antigo Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento. Fala para o teu irmão, o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento. A mensagem da Bíblia é Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Amém? O Antigo Testamento diz, ele virá. Os evangelhos dizem, ele veio. Apocalipse diz, ele voltará. Jesus Cristo vivo vai voltar. E Êxodo fala da Páscoa, que haveria de vir. Mas os elementos estão aqui, para que a gente possa entender a importância do sangue. O Espírito Santo quer que nós venhamos entender a importância do sangue. Amém? 12, versículo 12. Aqui são as ordens que Deus fala para Moisés. Quando o povo todo que estava escravizado clamou a Deus, Deus levantou Moisés. Então Moisés é levantado por Deus, e aqui é o dia da libertação deles, tá? É o dia que Faraó vai ter que ceder e vai deixar o povo de Israel livre. Então nesse dia eles celebram a Páscoa, e nós vamos ler alguns versículos aqui para entender como foi a celebração. Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Agora presta atenção. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora vai adiante para o versículo 23. Quando o Senhor passar para ferir os egípcios, verá o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia, esta festa. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é esta? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Na casa dos israelitas, naquele povo, havia um limiar, havia uma bacia, onde o sangue era derramado. Era um costume daquela época. Havia um sangue, uma baciazinha na entrada, logo na entrada da porta. E ali era derramado o sangue quando alguém, a pessoa que era dona da casa, que era um anfitrião, ele queria estabelecer uma aliança com aquele que entrava na sua casa. Então aquele que entrava, se era uma visita pequena, ilustre, o que for, derramava o sangue de uma pombinha. Se era uma visita mais importante, o sangue de um animal mais importante. Isso era um costume da época, para que a gente possa entender essa questão do sangue. Essa revelação, a gente vai entender outros textos da palavra de Deus, porque isso é algo da cultura deles, mas a gente vai entender a importância do sangue. Só que quando vinha um rei novo, lá não tinha televisão, não tinha internet, não tinha comunicação de outra maneira.
Mas quando um rei novo era anunciado, havia uma maneira desse rei entrar. Ele entrava nas aldeias e ia conquistando. E era mandado avisos para que todo aquele que quisesse fazer aliança com esse novo rei, então derramasse o sangue de um cordeiro. E também passasse o sangue nos umbrais e nas janelas. Então esta casa que tinha esse sinal de sangue, ela estava dizendo com esta mensagem: Rei, eu tenho aliança contigo. Rei novo, eu e a minha casa dizemos: você é bem-vindo para entrar e passar pela soleira da minha porta e da minha casa, porque eu faço aliança contigo. Amados, quando o Senhor disse a Moisés: passarei pelo Egito, Ele está dizendo: o Rei da Glória passará pelo Egito. E todos aqueles que não tinham aliança, sabe o que os reis da época faziam? Os seus súditos mandavam então destruir. Isso era a cultura da época. Mas aqueles que tinham o sangue nos umbrais e nas portas faziam aliança. Então, quando diz aqui no texto: passarei por ela, passarei pela soleira da sua casa e entrarei em sua casa, e não entrará a morte, o destruidor não entrará na tua casa, porque você está demonstrando através do sangue que você está fazendo aliança com o rei que está passando por esta terra. Dá para entender? Dá para entender o que está acontecendo? Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele veio e Ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos entrar pela soleira do céu. Nós não temos esse cordeiro sem defeito. Ele é o sangue derramado na nossa vida, na porta da nossa casa, porque Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e me convidar, eu entrarei e cearei com ele. Aquele que abrir a porta e permitir que o sangue, que o sacrifício de Jesus Cristo, que a fé no Cordeiro de Deus seja aplicada, não virá o destruidor. Aleluia. Eu quero que você, a partir de agora, abra em Salmos. Aleluia. A vida da carne está no sangue. E agora em Salmos 24. E nós vamos entender esse salmo, talvez de uma maneira melhor. Salmo 24, do versículo 7 ao versículo 10. Aleluia. Jesus Cristo, Tu és o Cordeiro de Deus. Ele é o sangue. Ele é o Cordeiro que foi imolado no dia que o filho pródigo morreu, voltou para casa. Foi morto um cordeiro. Um cordeiro foi morto para que nós pudéssemos entrar de volta a casa. Está todo mundo aí? Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia.
Aleluia. Você quer que o Rei da Glória entre em sua vida, em sua casa? Pois é o sangue. É o sangue. Quando Jesus disse na cruz: está consumado, o sangue dele foi todo derramado. Todo derramado. Ele disse: eu sou o Cordeiro de Deus. Ele não foi morto, ele se entregou. Ele entregou a sua vida. Ele disse: ninguém pode tomar a minha vida, eu mesmo a entrego, por amor aos meus amigos, aos meus irmãos. Ele veio para essa grande salvação. Aquilo que o povo de Israel, eles celebram com esta figura tremenda que aconteceu, porque o Senhor se manifestou desta maneira em Israel. Ele de fato passou. Ele de fato, o destruidor não entrou na casa dos israelitas que tinham as marcas de sangue nos umbrais. Ele não entrou. Ele passou por cima do destruidor, mas o Rei da Glória entrou e fez aliança. Nós estamos falando hoje de coisas de aliança. E se você entende na profundidade o que o Senhor está falando contigo, é que Ele tem uma aliança contigo. Quando Jesus disse do pão que nós comemos e do cálice, Ele disse: esta é a aliança no meu sangue. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Em memória do Rei da Glória, que deixou a sua coroa, que se esvaziou para vir a esse mundo se entregar, porque só Ele poderia pagar o preço necessário para abrir os portais da eternidade, onde existe um sangue derramado, e é de graça, é para que você possa entrar nos portais eternos, por toda a vida eterna, experimentar Jesus Cristo, que é o primeiro que ressuscitou. Existe um homem ressurreto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, no céu, e Ele voltará, e Ele virá com grande glória, e Ele virá nos buscar. Você entende a profundidade disso, do que o Senhor quer fazer conosco, do que Ele tem feito? É uma aliança eterna. É uma aliança eterna. Então, quando você aceitou Jesus Cristo, ou se você está aqui hoje, e o Espírito Santo tem falado comigo, que talvez há pessoas aqui que nunca entenderam o que é que Jesus fez por elas. Hoje talvez você entenda um pouco melhor, que era necessário o sangue, para que o devorador, o inimigo, não viesse destruir. Se você ficar sem o sangue, o diabo vai destruir a tua vida. Ele vai destruir a tua vida. Eu conheço pessoas que têm ouvido falar de Jesus. Na época do Senhor Jesus, teve pessoas que andaram com Ele, que viram seus milagres, ouviram a sua mensagem, mas não creram. Elas morreram sem salvação. Hoje, nós anunciamos as boas novas de salvação, que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para perdoar e nos purificar de todo pecado, e para fazermos uma aliança eterna com Ele. Ele diz que Ele entrará e fará aliança conosco. Ele vai entrar no teu coração, no teu coração, fazer habitação, fazer de você um vaso do Rei da Glória, andando nesta terra. E quando o Senhor voltar, Ele vai olhar o quê? A marca do sangue. É para entender por que a gente canta tanto do sangue? A marca do sangue. A marca do sangue não é marca de morte, é marca de vida. A marca do sangue do Cordeiro é a marca de vida, que Ele ganhou, conquistou por nós. E a boa notícia é que nós vivemos no tempo da graça. Hoje, dia 20 de abril de 2014,
ainda, até esse momento, nós chamamos a era da graça, onde a salvação é pela graça. Mas Jesus prometeu que Ele vai voltar. Quando Ele voltar, haverá o arrebatamento da igreja. A trombeta vai tocar e num piscar de olhos, a igreja do Senhor Jesus, os salvos da terra, subirão com Ele e os outros vão ficar. Então será manifestado o iníquo, o anticristo, e a ele será dado um tempo de 7 anos para reinar sobre essa terra. Mas a igreja, aqueles que têm a marca do sangue, vão subir. Pastor Fred pregou semana passada sobre as virgens que têm o azeite. As virgens, se já ressuscitamos com Cristo, as virgens que já mataram, que estão matando o que? As suas coisas carnais, que estão pensando nas coisas do alto, porque as coisas materiais são passageiras, mas as coisas espirituais são eternas. O Senhor conquistou para nós a eternidade. A nossa vida comparada à eternidade talvez seja como uma gota de água num oceano. O que é isso para a gente correr tanto atrás, para tanta preocupação? Senhor Jesus, se Ele deixou a sua glória, Ele pagou um preço tão alto para nos salvar, será que Ele não daria também com isso todas as outras coisas? Será que Ele nos abandonaria passando fome e necessidade? Ele diz que não. Se Ele não abandona nem os passarinhos, nem as flores, por que nós andamos preocupados então? O Senhor está preparando a sua noiva, amados. Essa mensagem que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, no coração daqueles que creem, é a mesma mensagem. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Eu não quero ficar para esse tempo terrível, porque no tempo terrível que a igreja for arrebatada, amados, naquele momento acabou o tempo da graça, e naquele tempo vai começar uma outra era sobre esta face da terra, que vai chamar-se a era do juízo. Vai ser derramado juízo sobre essa terra. Isso está na palavra de Deus. Eu não estava planejando falar sobre escatologia, que é a volta de Jesus, mas o Espírito Santo e a noiva diz a tua igreja que o tempo é breve, que o tempo é breve, que o tempo é breve. Jesus está voltando, e Ele quer ainda que aqueles que não conhecem venham a conhecer, aqueles que ainda não vieram fazer aliança com Ele, venham fazer aliança. Eis que a água é para todos, a água da vida. Venham e tomem de graça. O Senhor disse: de graça tomai e bebei da água viva, que hoje é de graça, porque Jesus Cristo morreu e está vivo. Ele ressuscitou e o Rei da Glória está aqui para fazer aliança com aqueles que ainda querem hoje sair daqui com seus nomes escritos no livro da vida e dizer: se Jesus morrer, se Jesus voltar esta noite, eu estou pronto, eu estou pronto, eu irei. E eu quero dizer que a salvação, querido, você pode ter certeza dela, porque quando você recebe a salvação pela fé, você recebe o selo do Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo, ele te testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. Então eu quero dizer, se você tem medo, ou se você não tem certeza, hoje é dia de ter certeza. Hoje, diante desta palavra que é viva, que é o sangue, eu quero dizer, nada mais importa. Mais do que isso, não. O Senhor nos deu uma vida aqui sem família, falou para nós fazermos discípulos daqueles que Ele colocar perto de nós. Hoje nós temos as células, estamos fazendo discípulos, mas o que mais importa é a tua salvação. E esta noite eu quero que você fique de pé, amado. Agora, em nome de Jesus,
Quero convidar o grupo de louvor aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus Cristo. E se você, diante desta palavra, o Senhor fala contigo: meu filho, você não tem aliança comigo ainda não. Fecha os teus olhos. Se o Espírito Santo está falando contigo: eu quero fazer uma aliança contigo, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O Senhor disse: se confessardes, se com a tua boca confessardes que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.